Fala, mães com propósito! Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma série de Mãe para Mães. E se você está chegando nova nesse canal aqui e assim como eu gosta de aprender sobre maternidade, educação de filhos e até mesmo sobre autoconhecimento, convido você a nos seguir esse canal, dar um like nesse vídeo para que outras mães possam ser alcançadas através das nossas ministrações. E vem cá, de mãe para mães, você já passou pela fase dos porquês com o seu filho? Por quê? Por quê? Por quê? Quem já passou por essa fase dos porquês com o seu filho? Essa fase é um processo natural do ser humano e ele acontece na fase entre os 3 e 4 anos de idade. E desde que nascemos, nós somos seres curiosos por natureza. E se a gente vê algo que nos intriga, nós vamos buscar, querer saber mais informação sobre aquilo. Mas vamos confessar, nem sempre nos agrada ter que ficar dando respostas aos nossos filhos e responder porque sim ou porque não acaba sendo muito mais fácil, não é mesmo? Eu já passei por essa fase com os meus filhos. Eu tenho a Isabela, que tem 12 anos, e o Vitor, que já está com 4 anos. Mas, independente da idade deles, eu tenho aprendido que a importância de eu responder o porquê quando eu peço alguma atividade, quando eu passo alguma instrução para eles, isso ajuda muito na obediência, dá uma sensação de propósito naquilo que eles estão fazendo. Na Bíblia, a gente vê vários exemplos de quando Deus pede para que a gente faça algo e Ele explica o porquê. Vamos ver lá em Deuteronômio 6:24. Diz assim: O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como se hoje pode se ver. Nesse versículo, Deus explica que as leis e os decretos são para o bem-estar e a prosperidade do povo. Lá em Jeremias 29:11, tem outro exemplo que diz assim: Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aqui, Deus assegura que os planos dele são para o nosso bem-estar e a prosperidade do povo. Então ele explica porque é importante a gente seguir os planos que ele tem para nós, porque são planos que nos darão um bom futuro. Já em Isaías 1:19-20 diz assim: Se estiverem dispostos a obedecer, comerão as melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se revoltarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem vos fala. Nesse versículo, Deus esclarece que a obediência ela leva a bênçãos, enquanto a rebelião leva a consequências negativas. Já em Êxodo, a gente tem mais um exemplo que diz assim: Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês são para mim um reino, sacerdote e nação santa. Então aqui Deus explica a obediência à aliança resultará em uma relação especial com Ele. Já em Efésios 6:1-3, já tem uma dica que é um dos versículos que eu mais gosto, que diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. E este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aqui Paulo reforça a importância de honrar os pais, explicando que essa obediência vem com uma promessa de prosperidade e longevidade. Lá em casa eu procuro fazer sempre o exemplo para os meus filhos. É o versículo que eu gosto, não porque eu quero que eles me honrem, mas principalmente porque eu uso para honrar os meus pais. Então, além de explicar o porquê das coisas para ele, eu procuro que eu seja sempre o exemplo naquilo que eu vou fazer. Então eu honro muito os meus pais e eu tenho visto no dia a dia os meus filhos também me honrando porque eles veem esse exemplo. Eu trabalho com desenvolvimento de lideranças e tem um livro que eu gosto muito chamado Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Nesse livro ele explica a ideia de que os líderes das organizações que começam explicando o porquê, a razão ou o propósito por trás das suas ações, eles conseguem inspirar e motivar de maneira eficaz.
as pessoas a realizarem qualquer objetivo que seja necessário. Essas passagens que eu citei anteriormente, elas mostram como Deus frequentemente explica os motivos das suas instruções, enfatizando tanto os benefícios como as consequências e a importância da obediência para um relacionamento saudável e próspero com Ele. Deus, Ele é o nosso exemplo e nós devemos segui-lo, instruindo os nossos filhos em amor e dando explicações claras para eles, ajudando-os a entender as orientações com mais consciência, com mais convicção. Na Bíblia, quando Deus explica esses porquês, Ele quer que o povo entenda os benefícios e os propósitos que estão por trás disso tudo. Então, olha, me obedeça para que aconteça tal coisa, levando a seguir as suas leis com entendimento e com o coração aberto. Quando a gente entende genuinamente qual é o propósito da gente obedecer o que está escrito na Bíblia e qual é o propósito da gente seguir aquilo que Deus nos ensina, a gente segue com convicção, com graça, com alegria, e isso não é pesado, porque a gente sabe o propósito daquilo que nós estamos fazendo. E eu digo isso que funciona a mesma coisa na nossa casa, com os nossos filhos. No livro do Simon, ele explicar o porquê, explica as pessoas a agirem não apenas pelo que elas devem fazer, mas pelo entendimento de um propósito que vai além daquilo, um propósito maior. A Bíblia e maternidade, como que a gente pode ver, explicar o porquê para os nossos filhos, pode ajudá-los a compreender a importância de regras e orientações, mas também levando a uma obediência mais consciente e motivada, não aquela obediência cega, sim, faça porque eu estou mandando. Já foi esse o tempo que a gente falava isso, para algum filho ou simplesmente para algum colaborador numa empresa. Hoje em dia nós precisamos agir de forma diferente, porque o mundo mudou. E como a gente explicou isso nos versículos que nós lemos anteriormente. Eu vou trazer para vocês uns exemplos práticos para ficar bem fácil da gente entender. Então vamos supor que o filho precisa comer vegetais e ele não é muito do que mais gosta de vegetais. Então a mãe vai falar assim: filho, você precisa comer vegetais. E o filho: por que, mãe? E você vai explicar: porque os vegetais ajudam você a ficar forte, saudável, assim como o alimento que Deus nos deu para sermos saudáveis. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, de 19 a 20, que os nossos corpos são templos do Espírito Santo. Então nós precisamos cuidar bem do nosso corpo. Então, filho, coma porque é para o seu bem, você vai ficar forte e saudável. Outra situação, outro exemplo, tua filha precisa fazer a lição de casa e você vai falar para ela: filha, é importante que você faça a sua lição de casa agora. E ela vai falar: ai mãe, mas por quê? Eu quero brincar, eu tô mexendo no celular. E a mãe vai falar assim: quando você faz a lição de casa, você está aprendendo coisas novas e se preparando para o futuro. Assim como a Bíblia nos ensina em Provérbios 4:7, que diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Então, estudar é uma forma, minha filha, de você adquirir essa sabedoria e entendimento que vai ajudar você a alcançar seus sonhos. Você pode até relembrar quais sonhos ela tem, e que isso vai ser alcançado quando ela for uma pessoa que tenha mais maturidade, que tenha conhecimento, e os estudos são parte fundamental disso. Um outro exemplo: participar das tarefas domésticas, Você vai chamar sua filha: filha, preciso que você me ajude aqui em casa com tal atividade. E a filha: ai mãe, mas por quê? Eu tô ocupada com os meus estudos, você não falou que eu tinha que estudar? Sim, filha, mas você vai falar assim: filha, ajudar as tarefas, a realizar as tarefas domésticas ensina você a ser responsável, a valorizar o trabalho na família. E a Bíblia diz lá em Colossenses 3, do 23 ao 24, que tudo que você fizer, faça com todo o seu coração, como para o Senhor e não como para homens. Então não é porque eu estou te pedindo, filha, faça para o Senhor, porque o Senhor vai se alegrar com a sua atitude de ajudar aqui em casa. E como diz, inclusive, a pastora Rosângela, que casa não é hotel. Então, por favor, vá fazer a sua atividade, filha. Então tá mais do que explicado por que é importante fazer isso. Então, queridas mães, hoje nós refletimos sobre a importância de explicar o porquê das nossas ações e as nossas orientações para os nossos filhos. Assim como Deus, na sua infinita sabedoria, nos guia com amor, com clareza, explicando o propósito que há por trás das suas leis, dos seus mandamentos, nós também somos chamados a fazer o mesmo na nossa maternidade. Nós aprendemos nas Escrituras que quando nós entendemos o propósito, nós estamos mais motivados para obedecer, para seguir com convicção.
E nós vimos também exemplos de como Deus explica as suas instruções para nos proteger, para nos abençoar, nos guiar numa vida plena. Lá em Efésios 6, de 1 a 3, nos lembra que honrar pai e mãe vem com uma promessa de prosperidade e longevidade. E inspiradas ainda pelo livro que eu comentei, que é o Comece pelo Porquê, nós percebemos que os nossos filhos, ao entenderem o propósito por trás das nossas orientações, eles se sentem mais valorizados e motivados a seguir com os nossos conselhos com amor e compreensão. E isso não só fortalece a obediência, mas também constrói um relacionamento baseado em confiança e respeito mútuo. Você respeita o seu filho quando você explica o porquê que você quer fazer algo. Você respeita a inteligência dele, porque seu filho é inteligente, sua filha é inteligente. Então, quando você explica o porquê, você está fazendo com que ele se torne mais inteligente, para ele entender a razão pelo qual ele faz as coisas. E outra, não é porque o seu filho é pequeno ou grande que ele não merece ser respeitado como um indivíduo, como um ser humano, que ele é pensante, que ele é capaz de entender, de aprender, de escolher dentro das limitações, né, dentro do nível de maturidade dele. Ele pode tomar sim decisões, e quando a gente faz esse ensinamento desde criança, as crianças já ficam muito mais espertas desde pequenas. Como mãe, a gente tem a oportunidade da gente moldar o caráter dos nossos filhos, a gente ensinar valores para eles, guiando com sabedoria e explicando o porquê que é necessário fazer as ações, o porquê que é necessário ter determinados posicionamentos, o porquê pode ou porquê não pode fazer aquilo. Minha oração nesse dia é que nós realmente possamos ser exemplos de clareza, amor, propósito em todas as nossas ações. Que Deus, nesse dia, te conceda sabedoria, paciência para educar os nossos filhos, né? De acordo com os seus princípios, sempre começando pelo porquê. E assim como Ele fez conosco, que os nossos lares realmente sejam abençoados pelo entendimento, pela paz e pelo amor. Amém. Muito obrigada e até a próxima.